Oi, gente, prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Thalita e hoje eu vim contar um pouquinho do porquê eu escrevi esse e-book, quem é a Thalita, o que houve com a Thalita, como que aconteceu tudo isso. Alguns anos atrás eu fui diagnosticada com ansiedade, depressão e transtorno pós-traumático. Após a tentativa de um suicídio, eu tinha uma vida assim extremamente limitada. Eu passava por tratamentos, por psiquiatra. E eu falo que quando eu me vi no fundo do poço, com aquela vida limitada, eu pensei, eu não quero viver essa vida, não é essa vida que eu quero pra mim. Eu quero ter uma vida que eu possa fazer tudo o que eu desejo, eu quero ter uma vida normal. Porque pra mim aquilo não era uma vida normal, não era uma vida que me fazia feliz, não era uma vida que me deixava realizada. Eu tinha um buraco aqui dentro do meu coração. E foi então que quando eu me vi no fundo do poço, eu parei e pensei, Thalita, o que que você pode fazer para você mudar a sua vida? Já que você não quer viver nessa situação, o que que você vai fazer? E foi então que eu comecei a mudar aqui, ó, a minha mente. Porque de nada adianta você querer uma mudança, mas o seu interno continuar o mesmo. Para você mudar o externo, primeiro você precisa mudar o interno. E foi quando eu vi essa necessidade que eu comecei a minha mudança. Mas não foi algo assim rápido, porque a evolução, ela depende de você, de como que você, da sua velocidade. Cada pessoa evolui num momento diferente, tá? Tudo bem. Isso foi há 11 anos atrás, mas foi há 2 anos atrás que eu falo que a minha vida teve um recomeço, teve uma mudança. Há 2 anos atrás, eu sofri um atropelamento aqui em Dublin. Eu fui buscar uma pizza na rua da minha casa, um rapaz veio e ele me atropelou. Eu fui pro hospital, fizeram todos os exames em mim, constou um traumatismo craniano, eu abri a minha cabeça, eu fiquei com algumas sequelas, mas com o tempo isso foi voltando ao normal. Mas quando eu voltei para minha casa, eu já senti que eu tava diferente, mas eu não entendi o que que era. Foi um acidente que eu digo que foi preparado pelo universo, esse acidente para acontecer, para me despertar. Porque quando eu voltei, eu já voltei diferente e eu senti. Os dias foram se passando, os meses foram se passando e a minha vida foi assim, ó, ladeira abaixo. Perdi relacionamento, perdi casa, perdi amigos, perdi a pessoa mais importante da minha vida, que para quem me acompanha sabe, para quem não sabe ainda, eu perdi a Aline. A Aline foi a pessoa mais importante da minha vida. Ainda dá um nozinho falar nela, mas vamos lá. Perdi a minha melhor amiga. Ela foi a pessoa que veio comigo para Irlanda, nós somos amigas fazem quase 10 anos. Ela foi o meu apoio, ela era minha irmã, ela era minha amiga, ela era a pessoa mais importante da minha vida. E eu perdi ela. E eu tava aqui, ó, na Irlanda, sozinha, sem família, sem amigos, sem namorado, sem casa. Então eu falo que foi nessa fase que foi a segunda vez que eu estava no fundo do poço que eu falei, não existe ninguém que pode mudar esse padrão a não ser eu. E eu sabia que alguma coisa tinha por trás disso, porque era muita dificuldade, era muita coisa, tudo junto acontecendo. E foi então que eu entendi que nas maiores dificuldades você tem as suas maiores oportunidades. Quando eu entendi isso, foi que eu comecei a ver os problemas de outra forma. Claro que eu, Thalita, eu sempre fugia dos meus problemas, eu sempre buscava formas de fugir. Ou eu ia para Buenos Aires, ou eu ia viajar. Eu nunca encarava o problema de frente. E foi quando eu encarei o problema de frente que as coisas começaram a acontecer. E foi nessa época que eu pensei, o que eu posso fazer de útil para o mundo? E foi então que eu comecei a querer descobrir qual que era o meu propósito da vida. O que eu vim para fazer de diferença nesse mundo? Porque eu sabia que o meu propósito era muito grande. Foram quase 2 mortes e eu estava aqui. E eu continuei aqui. Então eu sabia que alguma coisa no mundo eu vim fazer. E foi então que eu comecei a busca pelo autoconhecimento e a busca pelo meu propósito de vida. E foi então que eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, foi então que eu comecei a estudar sobre reprogramação mental, mudança de hábitos, o que eu precisava fazer para eu ser uma pessoa melhor. Porque para eu mudar o meu externo, eu preciso primeiro mudar o meu interno. Então foi que eu comecei a mudança de hábitos, a reprogramação mental, a mudança de mindset, a mudança de ambiente, porque se eu quero ser uma pessoa diferente,
Eu não posso continuar no mesmo ambiente que eu tô. Porque qual que é o problema da maioria das pessoas, ao qual eu me enquadrava nisso? Eu queria mudança, mas eu queria mudar, permanecer no mesmo ambiente, permanecer nos mesmos hábitos, tendo os mesmos hábitos. Então, não adianta. Se você quer mudar, você tem que abrir mão de muita coisa. E naquela época eu não precisei abrir mão de nada porque eu já tinha perdido tudo. Então, para mim seria um recomeço. E naquela época eu estudava sobre investimento e eu achava que investimento era minha paixão. Até que eu comecei a estudar sobre autoconhecimento e eu comecei a conhecer quem que era a Thalita, o que a Thalita ama fazer, o que eu vim fazer de diferente nessa terra. Até que um dia eu estava assistindo uma palestra e a pessoa falou o seguinte: se você não quer escrever um livro todo, comece escrevendo um capítulo. E foi aí que eu tive a minha primeira virada de chave. E eu pensei, bom, eu posso ajudar pessoas a não cometer os mesmos erros que eu cometi. Eu posso ajudar pessoas a mudança de hábitos, reprogramar o subconsciente, identificar crenças limitantes, mudar de dentro para fora. E foi então que eu comecei a colocar isso em ação. Eu comecei a colocar isso em prática. Então, esse é o motivo do porquê eu escrevi esse e-book. Esse é o meu primeiro lançamento de muitos que virão, porque agora que eu descobri o meu propósito, eu não paro. Eu não paro. Eu só paro quando Deus me tirar daqui. Então, qual que é o meu objetivo? Transformar vidas. Eu quero te mostrar que é possível sim você transformar a sua vida, porque se eu, Thalita, conseguir, você também consegue.